Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 25, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Amém? Amém. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Pai querido, Pai amado, te louvamos nessa noite. Mais uma vez queremos glorificar o teu santo nome. Queremos te pedir por essa palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco. Senhor, obrigado por essa sexta-feira, meu Deus e meu Pai, por esse culto. Abençoe as famílias, abençoe os casais, abençoe os filhos. Sonde o nosso coração. Pai, eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai, guarda, meu Deus e meu Pai, nesses dias, meu Senhor da glória, as vidas, meu Deus e meu Pai. Tenha misericórdia, meu Senhor da glória, das nossas crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos casais, das famílias. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, guardar as famílias, os filhos. Que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus e meu Pai, porque eu creio que terá uma igreja em oração, meu Deus e meu Pai, por esses dias, para que o seu nome possa ser glorificado, para que o Senhor possa guardar, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Pai, eu te peço que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco, Senhor. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, essa palavra ela vai falar, o sermão profético continua, fala das parábolas das 10 virgens. E a Bíblia ela vai começar falando aleluia, falando que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então a gente vai ver nessa palavra o Senhor falando de 10 mulheres. E Ele vai falar na palavra dele a respeito dessas mulheres. Ele vai dizer que 5 eram prudentes e que 5 eram loucas. Então a gente vê aqui que é o próprio Deus falando a respeito dessas mulheres. A respeito da saída delas para o encontro do esposo. E o Senhor vai dizer de que maneira elas saíram. E o Senhor, a gente pensa assim, o Senhor observando a atitude daquelas mulheres, como o Senhor tem nos observado. E o Senhor, quando elas saíram, eram 10, elas saíram juntas, mas o Senhor sabia quem elas eram. E ele fala que 5 eram loucas e que 5 eram prudentes. O Senhor, observando da maneira que elas saíram, o Senhor viu que 5 levaram consigo reservas e que 5 não. E a gente vai ver o Senhor falando a respeito do comportamento dessas mulheres. E a gente sabe que aqui vai falar de um casamento. Aqui a gente sabe que nessa palavra vai dizer também o significado da volta de Jesus, da maneira que nós estamos. E quando o Senhor estava falando ao meu coração a respeito dessa palavra, a gente pensa assim, eram 5 loucas e 5 prudentes. O Senhor viu da maneira que elas saíram, o Senhor viu que 5 tinha levado e que 5 não. E eu fiquei pensando que no decorrer dessa caminhada, dessa trajetória dessas mulheres, que chegou um momento que elas poderiam pensar assim, as 5 que não levaram reservas, essa reserva que está comigo não vai dar. Porque quando a gente começa a caminhar, a gente vai vendo que tem momentos que aquilo que nós reservamos, buscando, né, em oração, em jejum, em meditação da palavra, aqueles que têm costume de subir monte, aqueles que têm costume de vigília, né, porque você pode fazer uma vigília dentro da tua casa, no teu quarto, numa madrugada. Eu pensei assim, por que elas não pararam
num exato momento e não pensar assim: ainda não chegamos ao encontro do esposo e o que eu tenho comigo não vai dar. Porque a gente pensa, como a palavra de Deus ela vai dizer que na época que Moisés guiava aquele povo no deserto, a Bíblia vai dizer que à noite havia uma coluna de fogo cuidando. Porque tinha as estrelas, tinha a lua, tinha aquela coluna. Até porque o deserto à noite é muito frio. Então precisava aquecer, mas aquela coluna também ela clareava aquele acampamento. E a Bíblia diz que aquecia até por causa dos animais peçonhentos do deserto, para que não entrasse dentro daquele acampamento para ferir aquelas pessoas. Então nós vamos ver o cuidado de Deus. E eu fiquei pensando assim: por que que essas mulheres, essas 5, que é o Senhor que está falando que eram loucas, não tiveram discernimento, entendimento de ver que aquilo que elas estavam levando não ia chegar aonde elas queriam chegar? E muitas das vezes na nossa vida tem que ter um momento que a gente tem que parar para fazer uma reflexão, até para ver se o Senhor está nos olhando como loucas ou como prudentes. Isso eu não estou falando só de mulheres não, de homem também. Porque tem um momento na vida da gente que a gente tem que fazer uma reflexão: será que eu estou agradando o meu Senhor? Porque às vezes a gente está agradando todo mundo, menos a Deus. Porque aqui ele fala de prudência. E o que eu entendo como prudência? Prudência é quando a gente entende que tem lugares onde nós não podemos ir, que tem lugares onde nós não podemos estar. Só que a gente entende que tem pessoas às vezes que estão num processo de libertação e começam a achar que já estão libertos para estar em lugares onde o Senhor arrancou, que ainda não é tempo de retornar. Aí a gente fica olhando assim: mas tem alguém que eu amo, que eu me preocupo, então eu vou estar lá. Quando ainda não é o momento de estarmos lá, ainda é o momento de estarmos afastados, nos preparando, nos abastecendo, nos libertando para irmos, para não ficarmos. Porque na maioria das vezes, se não estivermos prontos, nós vamos ir e vamos ficar. Porque a gente escuta dizer, às vezes é mais fácil que está lá fora conseguir te convencer de você continuar ou voltar para lá, do que você conseguir trazer para dentro da casa do Senhor. Então, quando o Senhor fala dessa palavra das loucas e das prudentes, a gente sabe, irmãos, que vai ter um momento que você vai ter as suas reservas e o Espírito Santo vai falar assim: ó, você não pode dividir, porque se você dividir, vai faltar para você. E eu entendo esse momento quando o Senhor fala, porque às vezes a gente, eu penso assim: tem pessoas que às vezes acham que é mais santo do que Deus que é santo. Aleluia. Tem pessoas que acham que às vezes é mais espiritual até do que Jesus. Né? Acha que é mais espiritual do que Jesus, acha que é mais santo do que Jesus. Então a gente precisa entender essa prudência para que nós possamos ser prudentes, para que nós possamos, porque aqui fala de 5 levaram reservas. As outras 5 não levaram. Imagine você tendo a sua reserva, você querendo chegar ao encontro do esposo e você tem que dividir, porque às vezes a gente acha que a gente é mais bonzinho até do que Jesus. A gente acha que a gente é mais santo do que Jesus. A gente às vezes quer entrar num caminho que o Senhor está falando para a gente não entrar. Às vezes a gente quer ajudar pessoas que o Senhor está falando: sou eu que estou tratando, é comigo, porque tem um momento que o Senhor fala: sai de cena que agora é eu e ele. E tudo isso a gente precisa entender para que o Senhor olhe e veja prudência em nós. Porque eu fiquei pensando assim: essas mulheres, quando elas saíram, o Senhor viu que elas eram imprudentes. Mas elas podiam chegar no momento da caminhada dela, parar e falar assim: pô, tá fazendo tudo errado, vou retroceder. Vou voltar atrás, vou fazer uma caminhada de novo. Vou começar tudo de novo. Vou começar agora certo. Comecei errado. Agora eu conheço a palavra. Então eu vou parar e vou voltar e vou começar certo. Porque a palavra nos ensina assim. Porque, irmãos, quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu lembrei do livro de Gênesis, capítulo 38, que fala de Judá e de Tamar. Eu já até preguei uma sexta-feira de Judá e Tamar.
a obstinação de Tamar. De querer, porque a única coisa que ela queria era fazer parte daquela família patriarcal. Ela queria fazer parte, porque ela foi casada com o filho de Judá. O filho de Judá foi morto, que a Bíblia diz que foi Deus que matou ele, por causa do jeito que ele era, é a Bíblia que diz. Depois o segundo filho também com as atitudes, e ela querendo ser mãe, para fazer parte daquela família. Tinha um terceiro filho que Judá prometeu que quando ele crescesse, daria para Tamar, para que Tamar pudesse casar, para que ela pudesse gerar filhos. O filho dele cresceu, ele não fez isso, porque a Bíblia vai dizer que depois ele entende que ele é que foi cruel com aquela mulher, que ele foi que enganou aquela mulher, e aquela mulher, ela entende que ela precisava ser mãe, e ela planeja, se veste como uma prostituta, tem um ato sexual com Judá. Judá, no término daquele ato, ele fala, vou enviar um cabrito. E ela fala, não, ela pede o cajado dele, ela pede o anel dele. Por quê? Porque ela sabia que naquela época, ela como viúva, ela não poderia engravidar. E se ela engravidasse, ela seria apedrejada. Mas ela tinha obstinação, ela estava determinada. Então essas mulheres aqui de Mateus 25, a gente precisa também estar determinado, irmãos, a se encontrar com o nosso noivo, a nos preparar como noiva, porque a gente está ouvindo dizer, a palavra também diz que ele está voltando, e ele está voltando, e nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter reserva para continuar nessa caminhada até a volta dele, ou até ele nos chamar. Nós não podemos ser pegos despreparados. E a gente vai ver que nessa palavra, elas saem, 5 chegam ao encontro, as 5 entram, e as outras, elas até chegam, mas elas não entram. E elas não entram porque no final dessa palavra, o Senhor fala que elas não entram porque o Senhor não conhecia. Então a gente vê que não é por atitude, não é por comportamento, não é por obra. Não é. É o amor, a misericórdia de Deus e a posição de cada um da sua caminhada, daquilo que nós estamos fazendo. Porque estava falando de Tamar. Tamar, ela teve êxito naquilo. Não era tempo de graça, era tempo de lei. E quando ela tentou fazer tudo aquilo para que ela pudesse gerar, Deus estava vendo aquilo tudo, podia ter parado ela. Mas Judá entendeu que tinha mentido para Tamar. Judá tinha prometido algo, que era o filho mais novo, e ele não cumpriu com a palavra dele. E eu acredito que foi o próprio Senhor, o próprio Deus, o Espírito Santo, que foi direcionando aquela mulher para que ela tomasse aquela atitude. Porque quando na cidade foi descoberto que Tamar estava grávida, que Judá, por ser sogro dela, e ele que tinha que ir cobrar dela, que ficou todo mundo impondo que ele tinha que cobrar, porque tinha que se cumprir a lei daquela época. E quando ele se apresenta, que fala que ela ia ser morta apedrejada, e ela mostra de quem tinha engravidado ela. Tinha sido o sogro. Porque ela mostrou os utensílios que ela tinha, que era algo pessoal dele. Ela não fez nada se não fosse pensado nem direcionado. Ela tinha um desejo, ela queria, ela desejava e se cumpriu. E ela foi mãe de gêmeos. Ela não foi morta, ela não foi envergonhada, porque ali foi comprovado com a atitude dele, que ele não tinha cumprido com a palavra. E essa palavra das loucas e da prudente, tem um momento que a gente tem que parar para saber como nós estamos caminhando, como loucas ou como prudentes. Porque as prudentes vão entender que vai ter momento que a reserva que você tenha para você, para tua casa e para tua família. E muitas das vezes a gente quer tirar o que é nosso para dividir, às vezes, com pessoas que não querem, irmãos. Que não querem compromisso, que não querem responsabilidade, que não querem um relacionamento com Deus. A gente entende que a gente vai caminhar até enquanto Deus quer que a gente caminhe. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai falar, ó, separa, pare. Porque tem pessoas
prudentes, não como loucas. Porque as loucas, elas não entraram porque o Senhor não conhecia elas. Elas bateram na porta, a porta se abriu, ele olhou para elas e falou: vocês não vão entrar porque eu não conheço vocês. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Nós precisamos saber que às vezes você vai sair em grupo, de repente o grupo é de 10 como esse aqui era, só 5 conseguiram. E você tem que entender que você não vai poder parar, você não vai poder voltar, você vai ter que dar continuidade ao teu chamado, ao teu ministério. Porque senão você vai parar e você vai acabar ficando também. Então a gente tem que avançar. Ó, eu vou continuar andando, depois você me encontra. Se der tempo de nos encontrar, a gente vai se encontrar. Ou senão você vai ter que seguir. Graças a Deus que essas prudentes entenderam. Porque quando foi anunciado que o noivo vinha, elas viram que não tinham reservas. E eu sempre digo que estamos na casa do Senhor, em comunhão, como a Bíblia diz, você lendo a palavra na tua casa, orando na tua casa, fazendo a parte que a gente hoje sabe, que cabe a cada um de nós, vai fazer com que a gente tenha reservas. Vai fazer com que a gente continue. Vai fazer com que a gente chegue um momento que a gente entende que a gente não vai ter que parar para voltar, nem para ficar esperando alguém nos alcançar. A gente vai ter que prosseguir. Nós vamos ter que prosseguir. Por quê? Porque você tem saído preparada. Você tem saído com reservas. Porque se a gente for trazer para o dia de hoje, o que a gente pensa? Nós que somos servos desse Senhor, que temos conhecido essa palavra, nós não podemos sair de qualquer maneira. A gente não sabe o que a gente vai deparar. Porque às vezes você depara com o filho do cão na fila do banco, na fila do mercado, no consultório, num departamento. Porque nós vamos em vários lugares e tem momentos, irmãos, que só a maneira que eles nos recebem, você já vê que não está puro, nem sozinho. E aí é o momento da gente começar a pedir misericórdia, para a gente ter um comportamento e uma conduta que glorifique o nome do Senhor. Porque às vezes as pessoas vêm armadas, mas aí a gente vai cheio da graça, aí a gente quebranta, como a palavra de Deus vai dizer. Porque às vezes a gente vê pelo olhar e pela voz que já está só pela misericórdia. Aí a gente vai com a doçura do Espírito Santo de Deus. Bom dia, tudo bem? Você pode me ajudar? Irmão, somos nós que estamos às vezes precisando resolver aquela situação. Porque se a gente for com a nossa carne, a gente só piora a situação. Então a gente já dá logo uma quebrada. Que, irmãos, eu acredito que todos aqui já passaram por isso. É notório a mudança do semblante da pessoa quando a gente entende que eles estão com a espada e a gente vai com a flor. Muda até a fala. Dificilmente, porque às vezes você está ali aguardando, você já escuta lá, ih, aquela mulher ali só Jesus, aquilo ali só o sangue, aquela ali. Aí você já fica ali, que a gente não é boba, a gente já fica em oração. Senhor, em nome de Jesus, coloca a graça, já vai falando a coração dela. Quando a gente chega, às vezes, irmãos, a gente escuta todo mundo passando furioso, mas quando a gente chega é diferente. Deus já mudou a situação, porque a gente está ali sentado, a gente já está ouvindo, a gente quer ser atendido, a gente já fica em oração, assim, ó, tem misericórdia, bota a graça. Né? Vai tocando no coração, igual quando a gente vai para o médico, né? Ah, Senhor, visita lá o médico. Irmãos, em nome de Jesus, a gente precisa estar assim. Isso é reserva, isso é entendimento, isso é prudência, irmãos. Isso é prudência, porque às vezes a gente tem tudo para deixar com que a nossa carne grita, mas aí a gente, Espírito Santo, vai mortificando. Não deixa ela se apresentar, não, porque muitas das vezes, irmãos, ela se apresenta e depois, para mortificar ela, é uma luta. Aí parece que você tem que começar tudo de novo. Seu momento de oração, seu momento de meditação na palavra. Porque para ganhar, irmão, a gente demora, mas para perder num segundo. Uma atitude nossa, a gente perde toda a reserva que a gente tem. E a gente vê aqui nessa palavra que essas mulheres, elas tiveram êxito, porque elas não saíram de qualquer maneira, como nós não podemos sair de qualquer maneira, porque a gente sai. E se nós saímos de qualquer maneira, a gente sabe que vai ter momentos que o Senhor
não está vigiando é nada. Né? Do jeito que a gente fala no linguajar da gente não vigiou, foi nada. Porque às vezes a gente não vigia nada mesmo. Aí depois a gente vem triste, a gente fica, ai meu Deus, por que eu não vigiei? Por que eu não me aguentei? E é uma luta, irmãos. E a gente vê aqui o Senhor qualificando essas mulheres. 5 eram loucas e 5 eram prudentes, mas elas estavam juntos. Elas saíram juntos. Mas o que eu entendo aqui, que ainda que elas saíram juntas, elas não se misturaram. Tem pessoas que às vezes estão juntas e se misturam. Tem pessoas que às vezes porque está junto de uma outra pessoa, aí esquece da outra. Tem pessoas às vezes que porque conhece uma amizade nova, esquece dos outros. Tem pessoas assim. Tem pessoas às vezes que não quer conhecer o outro não. Sabe, não se permite a conhecer não, já vai por aquilo que falaram. Não se permite, irmãos. A gente tem que ser prudente, temos sim que ser prudente. Mas eu acho que a pior coisa é a pessoa influenciada pelo outro. Pessoa que não tem personalidade. Pessoa que às vezes não conhece. Pessoas que não se permite. Pessoas que tudo que ouve já toma para si. Irmão, eu sempre digo o que o Senhor falou para mim. Não leva para o teu pessoal. Estamos aqui numa sexta-feira de carnaval. A gente já sabe como que está aí fora. Louvando a Deus, orando por família, por casais, por filhos. Por essas pessoas que estarão aí fora brincando do jeito deles. A gente não pode nem julgar, porque um dia nós estávamos lá também, a gente tem que orar, para que Deus possa ter misericórdia como teve de nossas vidas. Porque não é para a gente estar apontando. Eu sempre digo, não quer orar, não ora. Deixa que vai ter alguém que ora. Porque um dia nós éramos assim. Um dia nós estávamos lá. Um dia nós já gostamos de tudo isso. E hoje, graças a Deus, não. Mas a gente sabe que nesse momento tem um bocado de crente que já brigou com Jesus um mês antes, para agora dar um pulinho lá de novo. Aí depois faz as pazes de novo e volta. Mas aí é cada um com Deus. Mas vamos orar para que Deus guarde essas pessoas. Sabe por quê? Porque ainda que tenha família nossa ou não tenha, a gente ora a si mesmo. Porque hoje nós entendemos o que é graça, o que é misericórdia. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E essa palavra está falando aqui nessa noite. Elas saíram juntas, mas elas não se misturaram. Porque quando chegou a hora da necessidade das que eram loucas, as prudentes entenderam, eu não posso dividir o que eu tenho. Oh, aleluia! Porque você paga o teu preço. Você busca. Você renuncia, você tem o seu comprometimento. Então nós precisamos entender quando for para dividir. Aí nós lembramos daquela mulher do azeite, dos vasos. O que o Senhor disse? Vende e vive do resto. Entra na tua casa, fecha a porta. Era ela e os filhos dela. Era aquele momento para a casa dela. Eu falei de Tamar também. Gênesis 38. O desejo dela, a obstinação dela, a prudência que ela teve para que pudesse cumprir aquilo que desejava o coração dela, aquilo que Judá disse que iria fazer e que não fez. E no momento ele descobre que ele que tinha dado uma palavra para ela e não cumprido. E essa palavra vai falando da separação. Essa palavra, ele mesmo, Deus vai falando das loucas e das prudentes. Mas não é porque hoje o Senhor pode até estar me olhando como uma louca. Mas essa palavra, os cultos que a gente assiste, tudo que a gente ouve falar de Jesus, a própria palavra, é uma palavra de reflexão para me pensar assim, meu Deus, será que eu ainda estou como louco ou como prudente? E se tivermos como louca, vai ser muito bom que o Senhor fala, filha, tu ainda está como louca. É muito bom quando Deus fala isso. É muito bom quando Deus nos exorta dentro da palavra e que a gente entende, porque tem palavras que às vezes chocam a gente. Aí na hora o Espírito Santo fala assim, filha, isso aí é se você estiver dessa forma. Isso aí é se você estiver agindo desse jeito. Isso aí são para pessoas que estão agindo desse jeito. Mas dói quando a gente pensa, porque às vezes a gente lê, a gente fica achando que é pra gente, né? E às vezes é, irmão.
Quando não é, o Senhor fala. E quando é pra gente também, Ele fala. Mas graças a Deus, quando Ele está falando que a gente pode o quê? Se arrepender, pedir perdão e seguir de novo de uma maneira diferente. Então a gente precisa saber se somos loucas ou se somos prudentes. Porque se a gente começar a parar a ver o tipo de atitude que estamos tendo, a gente mesmo vai saber que ainda somos loucas. Porque às vezes a gente continua se arriscando, continuamos em área de risco, continuamos tentando a esse Deus. Ah, Deus vai me guardar. Ah, eu vou dar um pulinho lá fora agora que é carnaval, que Deus vai me guardar. Ele pode guardar, sim. Ele é misericordioso, mas pode acontecer alguma coisa também. Então a gente não tem mais necessidade de ficar lá e cá e nem ficar em cima do muro. A gente precisa saber que hoje somos prudentes e nós vamos estar em oração para que essas pessoas, Deus seja misericordioso de guardá-los. Nós não temos mais vontade nem desejo de estarmos lá. Mas até aqueles que ainda têm, tem que continuar orando. Senhor, tira esse desejo, tira essa vontade. Eu lembro que eu tenho uma amiga que a semana passada ela estava falando que muitas das vezes o espinho da carne dela era o carnaval. Ainda que o marido dela não gostasse. Ela falou que teve uma vez que ela foi sozinha para Sapucaí para desfilar numa escola que o marido dela estava viajando. Ela saiu de Nova Iguaçu para ir para Apoteose. E ela estava lembrando que eu falei uma vez para ela, vai chegar um momento que sair não vai mais mexer contigo. E o momento, há uns 5 anos atrás, chegou. E hoje ela já não pensa, ela já não gosta mais. Quer dizer, o Espírito Santo foi libertando ela, porque o Espírito Santo ele liberta, irmão. Esse Jesus, essa palavra tem poder de libertar. A gente só precisa querer essa libertação. Porque Deus é poderoso para nos libertar. Então a gente vê aqui essas mulheres, como o Senhor fala dessas virgens, que falam que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Aí a gente se pergunta, eu te pergunto e me pergunto, em que situação nós estamos hoje? Como loucas ou como prudentes? Porque como prudentes, vamos continuar a ser prudentes. Como loucas, a gente pode hoje falar assim, eu não quero agir como uma louca. A minha atitude, o meu comportamento, a minha fala, o meu agir, não pode ser como uma louca. Tem que ser como uma prudente. Eu não posso agir como uma religiosa. Não posso agir. Eu não posso ter condutas e comportamentos que não glorifiquem o nome do Senhor. Porque às vezes são condutas que tem pessoas adorando, batendo palma, achando bonito, dando tapinha nas nossas costas. O homem, irmão, que nada vai poder fazer a nosso favor. A não ser se a gente estiver numa situação, às vezes, tipo aquele jargão que as pessoas falam de chutar cachorro morto. Né? Às vezes a gente já está morto, ainda tem gente chutando. O homem é assim. Agora Deus não, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que nos levanta, Deus é um Deus de oportunidade. Deus quer que a gente tenha esse desejo de sairmos e chegarmos. O Senhor quer vir buscar a igreja dele, o Senhor quer que nos achar adornadas como noiva, esperando o noivo, porque nós não sabemos a que hora ele vai chegar. Imagine, porque a gente não vai ouvir falar, ele está vindo, porque quando a trombeta tocar, eu creio que a gente já não está mais no plano terreno, então não vai dar tempo. Então o preparo é agora que temos que ser prudentes, que nós não sabemos a que momento ele vai chegar, porque a Bíblia não diz. E mesmo assim a gente escuta falando, vou sambar um pouco mais, vou dançar um pouco mais. Não sabe se vai dar tempo, irmãos. Tem pessoas que estão partindo em silêncio, sem glorificar o nome do Senhor. Porque quando ele diz, aquele que desce em silêncio não glorifica o nome dele, é porque desceu sem louvar, sem reconhecer a grandeza desse Deus. E a Bíblia está falando nessa noite, você está como uma louca ou como uma prudente? Porque aqui o Senhor está falando de uma maneira para que a gente atente e mude. E comece a buscar reservas para as situações que a gente vai vivenciar. Porque são várias situações que nós vamos vivenciar. E a gente vai precisar ter conduta que glorifique o nome do Senhor. Porque aqui está falando que quem está dizendo quem era louco e quem era prudente era o próprio Deus. Porque é a palavra que está falando a respeito disso no livro de Mateus.
E ele está falando da maneira que o Senhor via elas. E eu acredito até numa maneira de carinho, porque eu acredito que a gente pode parar e mudar. A gente pode, a cada dia, entendermos de que maneira a gente levantou, acordou, como foi o nosso dia, o que a gente fez, de que maneira a gente agiu com as situações e começar a querer mudar, a sermos transformados, para o Senhor olhar e ver prudência, para o Senhor entender que vai ter momentos, que vai ter situações que mesmo a gente tendo razão, o Espírito vai falar para cada um de nós: vocês têm até razão, mas não é para vocês se manifestar. E a gente vai ter que obedecer e esperar Ele fazer a obra que tem que ser feita. Então que nessa noite, que essa palavra possa falar ao teu coração. E que você possa saber, entender que ainda que você possa até hoje estar agindo como louca, você pode vir a ser uma mulher e um homem prudente, que glorifique o nome do Senhor. Porque só tem um que nos conhece. Eu sempre digo, podem falar o que quiserem a nosso respeito. Só tem um que sabe quem nós somos. Só tem um que quando você está deitado com a tua cabeça lá no travesseiro, ele sabe quem você é. Ele sabe o que você fala, ele sabe o que você chora, ele sabe o que você pede, ele sabe o que você faz. Esse é o nosso Deus. Então a gente não precisa se preocupar com o julgamento do homem. Claro, a gente precisa ter uma conduta que glorifique também o nome do Senhor, porque não adianta a gente pensar assim, ninguém tem nada a ver com isso com a nossa vida. Não tem mesmo não, irmãos. Mas a Bíblia diz que é necessário o escândalo, mas não precisa vir por nós. Eu sempre digo, é necessário o escândalo, mas não precisa vir pela igreja Amor e Fé. Não precisa vir pela minha vida, não precisa vir pela vida de ninguém. Quem quiser escandalizar, é cada um com seu cada um. Porque a Bíblia diz que todos nós prestaremos conta. Então a gente nem precisa se preocupar quanto a isso. Porque a Bíblia mesmo diz que nós vamos prestar conta. Então quando a gente entende isso, até de sermos prudentes da maneira que a gente vai falar, ou vai tratar, ou vai agir, a gente tem que ter cuidado. Porque eu sempre digo que telhado de vidro todo mundo tem. Todo mundo tem seu telhadinho de vidro. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz ou com aquilo que a gente fala, porque ainda que a gente ache que ninguém saiba, Deus sonda o nosso coração e Deus sabe. Mas que o Senhor possa nos perdoar, que Ele possa ter misericórdia, que possamos ser prudentes. Você pode ser prudente sim, você pode ser liberto sim, você pode ser transformado sim. E quando o Senhor também estava me dando essa palavra, Ele me lembrou do Salmo 1, que fala, que eu vou ler aqui, que todo mundo conhece, que foi o que o Senhor me fez lembrar nessa palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui fala o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Como é que você vai se aconselhar com o ímpio? Como é que você vai ouvir o ímpio querer mandar você fazer alguma coisa, irmãos? Eu sei que tem muitas pessoas boas que só falta Jesus. Mas tem pessoas também que é só o sangue. Como é que a gente vai se aconselhar com esse tipo de pessoa que não tem responsabilidade com a palavra? Que não conhece a palavra? Às vezes você vai pedir um conselho de relacionamento, ele vai falar o inverso daquilo que a palavra diz, porque a palavra manda a gente lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, lutar pelos nossos casamentos. E às vezes o conselho do ímpio é trai, abandona, larga, joga fora. E não é isso que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos agir como prudentes. E quando o Senhor sabe que você está sendo prudente, quando você renuncia, quando você entende aquele lugar, eu hoje não posso ir, pode até ser que daqui a um tempo eu possa estar lá. Que eu sei fazer a separação. O Senhor já me libertou, porque se eu for agora me assentar ali, eu vou ficar. E fica, irmãos. E fica mesmo. A gente tem exemplos de pessoas, tem um exemplo aqui, ó, do meu cunhado. Quando ele estava no começo da caminhada, eu falei para ele, enquanto você for, tu vai ficar. Aí depois vinha e chorava, eu quero mudar. Eu falei, então para mudar tem que haver separação, irmãos. Tem que haver separação. Não tem como a gente achar que a gente vai mudar
sem ter separação. E o interessante é que quando a gente começa a caminhar, a primeira coisa que o Senhor faz é ir afastando algumas pessoas, sem briga, sem confusão, sem contenda. A gente é que precisa entender que é uma separação que Deus está fazendo para que a gente consiga aquilo que a gente já falou com Deus em oração. Porque às vezes, na hora dos momentos difíceis, a gente fala, ai Senhor, se o Senhor me libertar. Né? O meu cunhado pediu muita coisa para Deus, né? Senhor, bota uma esposa, eu quero mudar. Ele testemunha, todo mundo já ouviu o testemunho do André. E graças a Deus que Deus ouviu. Graças a Deus, quando ele veio morar aqui embaixo, o Senhor, ele entendeu que ele não podia estar lá em cima. E ele ficou foi muito tempo sem subir, porque ele sabia que se ele subisse, ele ia ficar lá. Então somos nós que precisamos entender essa obra. Porque orar pedindo a Deus, a gente ora. Mas o Senhor diz, fazei por onde que eu vou ajudar. O fazer por onde a gente entendeu. Eu não posso, eu quero uma mudança, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ir se afastando. Se afastando do homem, se afastando daquilo que é natural, mas se aproximando de Deus. Se aproximando daquilo que é espiritual. E chega um momento que a gente vê que é muito melhor quando a gente se aproxima de Deus, que Ele vai nos libertando de coisas que a gente acha que a gente não vivia sem. Ah, se eu parar de beber, eu vou morrer. Ah, se eu deixar de fazer isso, eu vou morrer. Pelo contrário, a gente vive e é melhor. A gente vive melhor, irmão. A gente tem vida e vive em abundância, a gente tem alegria, a gente se diverte, a gente passeia, a gente dança. Porque a gente dança, a gente pode dançar, irmãos. Não é pecado não, porque tem gente que acha que às vezes a gente tem que ficar igual uma lagartixa em pé na parede, de cara feia. A gente é um povo alegre, a gente só precisa ter ordem e decência. Ordem e decência. Mas nós somos um povo alegre. Não adianta a gente achar que é só aquela cara feia, aquele bico que não pode se alegrar, não pode sorrir. Irmãos, eu não posso acreditar numa pessoa que tem um encontro com esse Deus e continua de cara feia e de bico. O nosso Deus, Ele é um Deus de alegria, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus de festa. O nosso Deus, Ele é um Deus de comemoração. A gente vê como Ele andava no meio do povo. Tinha de tudo no meio do povo. Ele não fazia sempre som de pessoa, mas Ele sabia quem Ele era. E é isso que o Senhor quer que cada um de nós saiba. Você precisa da tua identidade. Você não precisa ser xerox de ninguém. E tem um bocado de gente querendo ser xerox do outro. Aí o outro faz assim, eu vou fazer, o outro canta assim, eu vou fazer, o outro prega assim, eu vou estar repreendido, irmãos. Tenha a sua identidade. Faça do jeito que Deus está mandando você fazer. A gente não precisa ser, irmãos. Aí a gente entende que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Então que nessa noite que você possa armazenar bastante reservas, porque todos nós vamos precisar. Vai ter um momento que o Senhor vai falar, divide com o teu irmão. Aí você vai dividir, mas vai ter um momento que ele vai falar, não divide. Mas Senhor, não divide. Mas não divide. Mas não. Eu digo que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Não queira entrar em luta, irmãos, que Deus não mandou você entrar. Não queira ajudar quem Deus não está mandando você ajudar. Não queira. Se o Senhor falou que é com Ele, deixa Deus tratar. Tratamento de Deus não mata. Eu sempre digo, não mata, irmão. Graças a Deus, Deus cuida, Deus dá livramento, Deus dá escape. Mas Ele aperta, irmãos. E glória a Deus, porque o diabo, minha filha, ele já vem querendo levar para o inferno. Mas está repreendido em nome de Jesus. O Senhor tem nos dado oportunidade de salvação. O Senhor tem nos dado oportunidade de mudança. Porque, irmãos, é muito triste. Eu acho que hoje todo mundo viu um pai lá no recreio que matou a esposa, a sua filhinha e o seu filhinho de 10 meses. Então, quando a gente escuta isso, a gente fica horrorizado. E a gente sabe quem está em todas as páginas de jornal falando a respeito desse homem. E é o que tem acontecido. Vivemos em dias maus. E a gente fica pensando, um pai, o que se passou?
a gente acredita que o demônio entrou na vida daquele homem. Porque como que um pai em sã consciência, fora o outro que diz que estrupou também uma criança de 27 dias. Então, irmão, parece que a gente já está vivendo o fim do mundo. E tem gente ainda achando que tem que ter mais coisa. Não tem que ter mais não, irmão, porque já está ficando tenebroso. Porque quando a gente escuta isso, a gente não pode se conformar. Por isso que a gente precisa orar, a igreja precisa estar em oração. A gente não pode achar que isso é uma coisa normal, irmãos. Essas coisas acontecendo, mas hoje a gente vê uma naturalidade. A gente vê, às vezes, a pessoa estava vendo um casal que a cratera estava afundando com o carro, com o casal, e o pessoal, tinha gente ajudando e tinha gente filmando. Hoje tem um cadáver, está todo mundo filmando para postar. Quer ver quantas facadas ganhou, quantos tiros ganhou? Que é isso, Jesus? As pessoas não têm mais sensibilidade. Porque não é com eles, não é na casa deles, não é a família deles. Mas nós não podemos pensar desse jeito. Jesus está voltando, irmãos. Jesus quer encontrar uma igreja adornada, a noiva adornada para a vida dele. Então obedeça a voz do Senhor, tenha sensibilidade. Se Ele falar para não ajudar, não queira ser mais santo, nem ser mais bondoso do que esse Deus, não. Porque só tem um que tem poder de nos dar salvação, é Ele, Senhor. A gente não salva ninguém, a gente não salva a família. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar passando mão se a gente vai salvar, não. Vai ter momento que Deus vai ter que tratar com um plano de salvação. Dói, às vezes a gente vê o Senhor tratando, mas glória a Deus quando é o Senhor. Glória a Deus quando é o Senhor a gente deixa tratar e faz igual Pedro. Pedro primeiro fala, não vai lavar meu pé. O Senhor fala, se eu não lavar teu pé, não tenho pasto, então lava tudo. Faz tudo, Senhor, trata. Porque hoje nós entendemos o que é um plano de salvação. E nós estamos aqui não só pelas nossas vidas, não só pelas nossas famílias, não, mas por todas as famílias, por todas as vidas. Enquanto estão vivos, enquanto a vida, a esperança, irmãos, de mudança e de transformação. E tem uns que a gente sabe que vai ser no leito, vai ser no momento da partida, e glória a Deus por isso. Porque ainda está tendo um momento de um plano de salvação. Então que nessa noite que possamos ser prudentes, que possamos ouvir a voz do Senhor. Não vamos entrar em confusão para achar que a gente é bonzinho, que a gente é melhor do que Deus para ajudar, se Deus não está mandando ajudar. Se Deus falou que é Ele que vai tratar, deixa Ele tratar. Sai fora. Porque tem muita gente às vezes passando por lutas, porque está entrando por caminhos, está entrando em situações que Deus não mandou. E é isso que a gente precisa orar. Senhor, é da tua vontade. É o Senhor que está tratando. Eu posso ajudar, eu posso estender. Aí a gente vai obedecer e vai agradar o coração de Deus. Pai querido, Pai amado.